Boa noite. Boa noite. Polícia Federal promete ao Supremo acelerar investigações de políticos na Lava Jato. Fernando Segovia se reuniu com Carmen Lúcia e também falou da morte de Teori Zavascki. O governo Temer recorre novamente à justiça para dar posse à filha de Roberto Jefferson. Cristiane Brasil, nomeada ministra do Trabalho, é acusada de violar a legislação do setor. Pela primeira vez, a inflação anual fica abaixo do piso da meta oficial. A queda dos preços dos alimentos compensou a alta dos planos de saúde, gasolina e energia. O combate à febre amarela continua, mas 3 grandes parques paulistanos são reabertos. O Horto Florestal, o Cantareira e o Ecológico do Tietê estavam fechados desde outubro. Já valem as novas regras para o transporte por aplicativo que concorre com os táxis. Elas incluem a roupa e treinamento para os motoristas e itens de segurança dos carros. E aqui, em nossos estúdios, uma entrevista ao vivo com o prefeito de São Paulo, João Dória. Ele vai falar sobre o primeiro ano de sua gestão e de seus projetos políticos. O Jornal da Gazeta está no ar. O auxiliar de limpeza que empurrou uma mulher nos trilhos do metrô ontem passou por uma audiência de custódia agora à noite. A justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. O caso foi na estação Conceição da linha Azul. A vítima recebeu atendimento médico e já está em casa. A cena é impressionante. A plataforma está cheia e, de repente, um homem de camisa branca empurra a mulher nos trilhos bem na chegada do trem. O incidente foi ontem na estação Conceição da linha Azul do metrô. A mulher é Jussara Araújo de Souza, de 23 anos. Ela trabalha no setor de treinamentos de uma rede de fast food. É mãe de 3 filhos, um de 6 anos, um de 4 e outro de 11 meses. Já o homem é Sebastião José da Silva, de 55 anos, que, segundo a polícia, tinha problemas mentais e não conhecia a vítima. O agressor trabalha como auxiliar de limpeza, foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. A Jussara estava mais ou menos nesse ponto aqui da estação. E o que chama a atenção é que ela não estava nem tão próxima assim dessa linha amarela de segurança aqui no chão e, portanto, até um pouco distante da linha por onde passam os trens. Só que o empurrão foi tão forte que ela veio parar aqui dentro e só conseguiu escapar porque ficou ali presa entre um trilho e outro. O vão não chega a ter meio metro de profundidade, mas foi o que salvou a vida da Jussara. Ela levou 30 pontos na perna e quebrou um braço. Foi socorrida no hospital do Jabaquara e já teve alta. O incidente deixou muitos usuários preocupados. Eu tenho receio de que o consumo ficar meio gelado, assim, né? Dar uma olhadinha atrás e todo mundo ficar muito próximo também, né? A estação Conceição não tem aquelas portas entre o vagão e a plataforma como em algumas estações da linha 4 amarela e da linha 3 verde. Em setembro do ano passado, o metrô iniciou um processo de negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a abertura de uma linha de financiamento para implantar portas nas estações de maior demanda. Segundo o metrô, a expectativa é concluir a negociação até o fim deste mês. Um acidente na rodovia Imigrantes deixou 2 mortos e 6 feridos, entre eles 4 crianças. A polícia suspeita que 2 carros estavam disputando um racha a 200 km por hora. O acidente aconteceu na altura de São Bernardo do Campo por volta das 9 da noite de ontem. De acordo com a Ecovias, um veículo Mercedes em alta velocidade bateu na traseira de um Ford EcoSport na pista sentido capital. Com o impacto, o EcoSport saiu da estrada e pegou fogo. A polícia suspeita que o motorista da Mercedes, o empresário André Micheletti, estava participando de um racha com um Camaro, que não parou depois do acidente. No EcoSport, dirigido por André Gonçalves, estavam 8 pessoas de 2 famílias, 2 casais e 4 crianças.
Eles voltavam para casa em Suzano depois de passar as férias em Praia Grande. As duas mães, Vitória Furlaneto e Juliana Gamarra, que estavam no banco traseiro com as crianças, morreram. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região. Os dois motoristas estavam com as CNHs cassadas por excesso de multas. O da Mercedes passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ele vai responder por dirigir sem carteira, lesão corporal e homicídio doloso, quando há intenção de matar, por ter assumido o risco de dirigir em alta velocidade. Agora à tarde, a Justiça decretou a prisão preventiva do motorista da Mercedes, responsável pela batida na Imigrantes. Quem está agora em São Bernardo do Campo e acompanha os desdobramentos desse caso é a repórter Carla Rodeiro. Olá, Carla, boa noite. Olá, boa noite. Olha, o juiz Edson Nakamoto, aqui de São Bernardo do Campo, entendeu que o motorista que supostamente participava de um racha estava em alta velocidade, por isso assumiu o risco de matar. A prisão preventiva, que não tem prazo para terminar, foi decretada para garantir a ordem pública e evitar a sensação de impunidade, segundo o juiz. Então, nesse caso, por causa disso, o empresário André Micheletti foi transferido aqui do fórum da audiência de custódia diretamente para o Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, onde ele vai ficar preso. Bem, dos 6 feridos que foram hospitalizados, um deles já recebeu alta. Foi o Wesley Gomes Bispo, que é pai do menino de 1 ano e meio, o Enzo, que teve sangramento no fígado e foi transferido para um hospital em São Paulo. Bem, as outras 3 crianças, que são irmãs, elas permanecem internadas em hospitais diferentes. O bebê de 1 ano teve problemas pulmonares e está em Santo André. O menino de 3 anos fraturou o fêmur e agora está em Diadema, mas o caso dele não é grave. E a menina de 5 anos permanece em observação. O caso mais grave mesmo é do pai deles, que é o André Gonçalves, de 39 anos. Ele era um motorista, era quem estava dirigindo a EcoSport. Ele passou por vários exames nesta tarde que constataram a fratura em 3 vértebras da coluna. Ele será transferido, aliás, ele já foi transferido para um hospital em São Paulo. Com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. A explosão de uma bomba caseira no protesto deixou 4 feridos no centro da capital. A bomba estava com vigilantes que faziam protesto contra o sindicato da categoria. De acordo com a polícia, os manifestantes tentaram forçar a entrada na sede, que fica no Largo do Aroche. Uma bomba explodiu e os estilhaços deixaram feridos. 2 pessoas foram atendidas pelo resgate. O sindicato disse que o protesto foi motivado por discordâncias com a última campanha salarial e pela divulgação nas redes sociais de um áudio atribuído ao presidente do sindicato, em que um homem diz que vigilante tem que ganhar mal. O sindicato afirma que o áudio é falso. A Secretaria de Saúde de São Paulo vai fazer no dia 3 de fevereiro o dia D de vacinação contra a febre amarela em 53 cidades. Essa campanha vai até o dia 24 e deve imunizar 6.300.000 pessoas que vivem em áreas que ainda não foram atingidas pelo vírus, mas que são corredores ecológicos. Na capital paulista, os parques Hortoflorestal, Cantareira e Ecológico do Tietê foram reabertos hoje. Eles estavam fechados desde outubro do ano passado por causa da doença. Foram quase 3 meses fechados, mas hoje, finalmente, os vizinhos comemoraram os portões dos parques estaduais abertos novamente. Nós estamos super felizes, né? Porque, o Rafa, ele é autista, então a gente vinha todo dia para poder fazer ele descarregar as energias. Então, o cachorro, o mais velho, então, assim, faz parte da nossa vida. A gente viu aberto e já entramos aqui para aproveitar. A semana passada, a Roseli, dona de uma loja de água de coco ao lado do horto, estava preocupada. Em pleno mês de férias, não vendia mais de 20 unidades por dia, quando nessa época o costume seria comercializar até 400. Hoje reencontramos a Roseli, toda sorridente. Estou muito feliz, né, por mim, por todos nós aqui, os comerciantes também, que a gente depende aqui do parque. Além do horto, o Parque da Cantareira e do Tietê também reabriram para o público. Mas o vírus da febre amarela continua a circular na região. O que ajudou a dar o alerta foi a morte de macacos, que não transmitem a doença. O problema, segundo o governo, é que algumas pessoas culpam o animal e já há casos de envenenamento. Os nossos sentinelas, quem salva vidas são os macacos, porque eles são os primeiros
que a gente observa e que faz os exames. Então, não é matando o macaco que se cura a doença, é pelo contrário. A presença do macaco é que salva a vida humana. O governo diz que com a vacinação aqui no entorno dos parques, com mais de 1.150.000 pessoas imunizadas só aqui na zona norte da capital, a visita é segura, mas precisa tomar a vacina pelo menos 10 dias antes. E para os desavisados de plantão, há placas como esta para lembrar dessa necessidade. Neste momento, é óbvio que cada um tem que ter responsabilidade de saber que está vacinado. Davi Wipper falou que os números oficiais de casos de febre amarela no estado ainda são de 29, incluindo 13 mortes. E que nenhuma cidade ou hospital específico tem autoridade para falar em mais casos. Ele comentou que a análise para a doença depende de 4 exames e que somente a secretaria tem acesso a essa avaliação completa. Sobre casos suspeitos da doença, ele disse que não especula, mas que certamente esse número vai crescer no próximo balanço, na sexta-feira que vem. E ressaltou que o importante, no primeiro momento, não é o diagnóstico preciso. Mais importante que isso é a assistência adequada. Identificar a gravidade, encaminhar o paciente grave para quem tem competência para tratar, e daí os hospitais de maior complexidade. Como o tratamento inédito para a febre amarela, o Hospital das Clínicas fez um transplante de fígado. E isso pode ser adotado em mais casos. O governo anunciou também que vai ampliar a campanha de vacinação para 53 cidades, a partir do mês que vem, com doses fracionadas que protegem por até 8 anos. A orientação é do Ministério da Saúde para imunizar mais gente. O secretário alertou que idosos com doenças pré-existentes devem consultar o médico antes para saber se devem tomar a vacina. Eu pego um indivíduo de 60 anos, rígido, que nunca teve uma doença, ele vem e toma vacina. Agora, eu pego um indivíduo de 61 anos, cardiopata, diabético, hipertenso, ele tem que ser avaliado pelo médico, ou da OBS, ou da UPA, ou médico particular, tem que ter avaliação. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informou que não há previsão de reabertura dos 23 parques da cidade que foram fechados por precaução por causa da febre amarela. A chuva forte que caiu no fim da tarde deixou São Paulo em estado de atenção. Os bairros mais afetados foram Jaçanã, Tremembé e Tucuruvi, na zona norte da capital. Por volta das 6 da tarde, na zona sul, havia um ponto de alagamento intransitável na Avenida Santo Amaro. O registro que nós mostramos agora foi feito por um passageiro que esperava o ônibus no ponto no Parque Santo Antônio, em Santo Amaro. O bueiro entupido provocou uma enxurrada. A calçada foi toda coberta, a água também invadiu a avenida e os carros ainda conseguiam passar naquele momento. Segundo o Alfeu Júnior, que é o rapaz que gravou esse vídeo, o alagamento surgiu com apenas 5 minutos de chuva. O sol voltou e as temperaturas subiram hoje aqui na capital. A máxima chegou aos 29 graus, mas tivemos algumas pancadas de chuva pontuais. Vamos ver a previsão do tempo com Mariana Armentano. A maior parte do Brasil vai ter um dia típico de verão, com sol e chuvas pontuais entre a tarde e a noite. Só a previsão de chuvas a qualquer hora no leste de Santa Catarina até o oeste paulista, também nessa área que pega Acre, Rondônia, sul e oeste do Amazonas e ali no estado do Amapá. No nordeste, a chuva se intensifica de Sergipe ao leste do Maranhão. O dia de sol e nada de chuva só mesmo entre Minas e o interior da Bahia. Vamos ver como fica o tempo em algumas capitais? Em Aracaju, dia atípico, chuvoso, com máxima na casa dos 28 graus. Em Curitiba, friozinho e chuva, mínima de 18 e máxima só de 23, com chuvas a qualquer hora. No Rio, chuvinha rápida e calorão na casa dos 34 graus. E em BH, tempo firme, ensolarado, com temperaturas à tarde na casa dos 34 graus, bem quente por lá. Aqui em São Paulo, o sol continua predominando, viu? O tempo só deve ficar chuvoso ainda na divisa com o Paraná. Nas demais áreas, incluindo o litoral e a capital, o sol aparece com força pela manhã, o tempo fica abafado e aí ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima vai ficar em torno dos 30 graus em Franca, em Barretos e em Bauru e dos 31 em São José do Rio Preto e também em Ribeirão Preto. No litoral, o dia também vai ser quente, com máxima em torno dos 30 graus em Caraguatatuba e em Santos. O dia amanhã vai ser típico de verão também aqui na capital, viu? O sol vai predominar, mas pode esperar aquelas chuvas de final de tarde.
Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 21 e máxima na casa dos 29 graus amanhã. Aí na sexta, chove a qualquer hora e a máxima cai para 27 graus. Mas já esquenta de novo no final de semana. No sábado, a máxima prevista é de 29 graus, com muito sol e chuva só no finalzinho do dia. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB. As novas regras do transporte de passageiros por aplicativo entraram em vigor hoje, mas na prática ninguém percebeu. É que até o dia 25 de janeiro a fiscalização vai ser feita só de forma educativa, sem multas. Nas ruas, as medidas ainda são muito discutidas entre os motoristas. O Luciano se mudou para São Paulo há 9 meses, mas a placa do carro é de Contagem, em Minas Gerais. Pelas novas regras impostas pela Prefeitura de São Paulo, todos os carros dos aplicativos têm que ser da cidade. Agora, para mim continuar trabalhando com os aplicativos, eu teria que transferir. É o que eu vou começar já a tentar fazer. Vai impactar sua conta de janeiro? Com certeza, vai impactar, né? Ainda mais esse mês, que tem bastante gasto, né? IPVA, seguro e essas coisas. Muitos motoristas de fora estão circulando com autorizações obtidas por meio de liminares da Justiça. O Rodrigo dirige um carro alugado com placa de Belo Horizonte e diz que a locadora conseguiu a permissão. Fiquei sim um pouco preocupado por ser de locadora, mas aí como eles já passaram para a gente que tem uma liminar, parece que rolando, e que se precisar fazer alteração de placa vai ser feito sem custo algum para a gente, né? Até porque o carro alugado não é meu. O secretário adjunto de Transportes disse hoje que a Prefeitura não irá recuar. Que entendemos que seja justo aquele carro que é licenciado em São Paulo, onde ele paga o IPVA, né? 50% do valor do IPVA fica no município de São Paulo, dinheiro esse que será usado na manutenção do sistema viário, né? E também da expansão, e tudo isso tem um custo. A fiscalização começou hoje, mas apenas com caráter educativo. As multas só começam a ser aplicadas no dia 25 de janeiro, prazo que os motoristas têm para tirar o Conduap, que exige um curso de qualificação, que pode ser feito online, e a apresentação de alguns documentos, como o atestado de antecedentes criminais. A partir de 28 de fevereiro começa a fiscalização de um certificado para os veículos. Será preciso, entre outras obrigações, fazer uma inspeção e comprovar que o carro está registrado em São Paulo. A regulamentação do transporte de passageiros por aplicativos aqui em São Paulo já sofreu algumas alterações desde a publicação em junho do ano passado. Ontem mesmo, na véspera de entrar em vigor, a Prefeitura cedeu e ampliou o tempo máximo de fabricação autorizado para a circulação de veículos. Passou de 5 para 7 anos, mas apenas para aqueles que já estavam cadastrados entre as empresas antes de junho de 2017. Para os novos cadastros, vale a regra anterior. Associações que representam motoristas reivindicam 10 anos de uso dos carros e calculam que 40 mil pessoas ficarão sem trabalho por causa da limitação. Quem mora na periferia tem os carros mais antigos. Então, esses carros mais antigos que estão na periferia não vão conseguir rodar. E, logicamente, a área de mobilidade da periferia vai ser afetada por conta disso. A gente observou que, pela alta quilometragem rodada desses veículos, eles rodam em média 200, 250 até 300 km por dia, então há um desgaste muito grande do veículo. Então, os veículos não poderiam ser com um tempo superior a 7 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte, os 94 profissionais estão trabalhando na fiscalização dos aplicativos. Sanções como multa, suspensão e descredenciamento são aplicadas apenas às empresas, de acordo com a gravidade. A multa mínima é de R$ 2.500 e pode chegar a 1% do faturamento dos aplicativos dos últimos 12 meses. Segundo a Secretaria, os motoristas que estiverem em desacordo com a legislação podem ter os carros apreendidos. Polícia Federal diz à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que não encontrou nenhum ato intencional no acidente que matou o ministro Teori Zavascki há um ano. A hipótese de falha humana é a linha principal da investigação. O delegado que comanda o inquérito disse à ministra Carmen Lúcia que a investigação ainda não terminou, mas garantiu que até agora não há indício de sabotagem. A possibilidade de um ato intencional contra aquele voo foi bastante explorada em diversos exames periciais e atos investigatórios diversos e nenhum elemento nesse sentido foi encontrado, né? Pelo contrário, os
Os elementos que atingimos até agora, todos conduzem a um desfecho não intencional e trágico, infelizmente, naquele voo. E que dizem respeito especialmente às condições meteorológicas, né? As trajetórias e alturas desempenhadas pelo piloto naquela tentativa de aproximação para Paraty. O avião que ia de São Paulo para Angra dos Reis caiu no mar em Paraty, no Rio, em 19 de janeiro do ano passado. Além do ministro Teori Zavascki, morreram a bordo o piloto, Osmar Rodrigues, o proprietário do avião e dono do grupo Emiliano, Carlos Alberto Filgueiras, a massoterapeuta Maíra Panas e a mãe dela, Maria Hilda Panas. Na época, a família do ministro, relator da Lava Jato no Supremo, levantou suspeita de que a tragédia poderia ter sido provocada num ato criminoso. Durante a reunião com Carmen Lúcia, o diretor-geral da Polícia Federal disse que pretende concluir até o fim deste ano todas as investigações que envolvem políticos e autoridades e que estão em andamento no Supremo. São 273, mais de uma centena só da Lava Jato. Para cumprir essa meta, Fernando Segovia anunciou que já aumentou de 9 para 17 o número de delegados que trabalham nos inquéritos. Hoje foram convocados pelo menos 17 delegados para auxiliarem nessas investigações. Então a gente espera não só concluir os inquéritos no Supremo da Lava Jato, mas também todas as outras investigações hoje que correm. A força de trabalho e a determinação hoje como prioritária para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, é uma meta que a ministra Carmen Lúcia também quer, a doutora Raquel Dodge também está imbuída nesse propósito e eu acho que o país merece ter uma resposta quanto a essas investigações. O chefe da Polícia Federal só não deu prazo para concluir a investigação sobre o presidente Michel Temer. Disse que depende do delegado responsável. A suspeita é de que Temer e aliados receberam propina para editar um decreto que beneficiou empresas no Porto de Santos. Segovia alega que aguarda por escrito as respostas de Temer às 50 perguntas formuladas pela polícia. O presidente tem até o dia 19, mas pode deixar de responder o que quiser. Ele nega as acusações. O governo Temer recorreu de novo à justiça para empossar a filha de Roberto Jefferson. Cristiane Brasil, do PTB, foi nomeada ministra do Trabalho. Ela é acusada de violar a legislação do setor. Hoje, a Advocacia Geral da União entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ontem, o mesmo tribunal já tinha negado a posse da deputada. Logo após a decisão, o governo anunciou que entraria no STF, mas recuou com medo de nova derrota. Agora a ideia é esperar a nova decisão do TRF para depois, se necessário, recorrer ao Supremo. A posse de Cristiane Brasil foi impedida após uma ação de advogados trabalhistas do Rio. A parlamentar foi condenada a pagar indenização de R$ 74 mil a 2 ex-motoristas, além de outras denúncias. O PTB diz que o partido não recua na nomeação. O pai da deputada, Roberto Jefferson, disse que a legenda não tem plano B. A Polícia Federal intimou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a prestar depoimento na investigação sobre a delação de executivos do frigorífico JBS Friboi. O depoimento de Janot deveria ser na sexta-feira, mas o ex-procurador-geral pediu outra data. O inquérito em que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi chamado a depor na Polícia Federal apura as menções feitas pelos delatores Joesley Batista e Ricardo Saúd a ministros do Supremo Tribunal Federal. As gravações das conversas entre os ex-executivos da JBS Friboi foram entregues por eles mesmos à Procuradoria-Geral da República, como complemento da delação premiada firmada com o Ministério Público Federal. A investigação foi aberta a pedido da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. O inquérito investiga também a atuação do ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de ajudar os executivos da JBS em parte da delação premiada, quando ainda era braço direito de Rodrigo Janot. O ex-procurador-geral foi intimado a depor no dia 12 de janeiro, na Polícia Federal em Brasília, mas informou às autoridades que não pode ir nessa data, porque tem uma viagem agendada para a Colômbia. O Ministério Público Federal tem o direito legal de marcar data, horário e local dos próprios depoimentos. O inquérito está sob segredo de justiça, mas investigadores dizem que Janot deve ser ouvido como testemunha e não como investigado do inquérito.
A juíza substituta da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Caroline Vieira Figueiredo, aceitou 3 novas denúncias do Ministério Público contra o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Esses processos são derivados da Operação Calicut, que é, por sua vez, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Mais 8 réus também foram denunciados nessas ações, entre eles os ex-secretários Hudson Braga, Regis Fichtner e Wilson Carlos, além do empresário George Sadala. Agora, Sérgio Cabral vai responder a 20 processos. O ex-governador já foi condenado a 87 anos de prisão. O IBGE apontou que a inflação oficial fechou 2017 em 2,95%, abaixo do piso da meta do governo. É a primeira vez que a inflação atinge esse patamar desde que o sistema foi criado em 1998. O resultado é o menor dos últimos 18 anos e já era esperado pelo mercado. Em 2016, o IPCA foi de 6,29%. De acordo com o IBGE, o setor de alimentos e bebidas, que compõe cerca de 25% das despesas das famílias, foi o que mais contribuiu para que a inflação ficasse abaixo da meta. O índice deste grupo teve queda acumulada de 1,87% no ano. Agora, com o descumprimento da meta, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, foi obrigado a informar ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o porquê da inflação ter ficado abaixo do estipulado. O BC já precisou se justificar em outras 4 ocasiões, 2001, 2002, 2003 e 2015, mas sempre porque a inflação ultrapassou o teto limite, nunca o piso. A carta aberta é um instrumento usado pelo banco para prestar esclarecimentos à sociedade sobre o cumprimento das metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. E a razão principal de ter ficado abaixo da meta de 4,5 foi um item que está fora do controle do Banco Central, uma parte importante dele, que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos teve uma deflação de 4,85, que é uma boa notícia para a população. Alimento representa uma parte relevante da cesta dos mais pobres. E ela caiu 4,85, que é a maior queda da série histórica do IPCA. Segundo o IBGE, a queda do preço dos alimentos foi consequência da produção agrícola, que teve uma safra de cerca de 30% superior a 2016. Na outra ponta, os grupos que mais puxaram o IPCA para cima foram a habitação, transportes, saúde e cuidados pessoais. Para este ano, os analistas do mercado financeiro estimam uma inflação próxima dos 4%. O presidente Michel Temer comemorou o resultado da inflação. No início da tarde, Temer se reuniu com ministros no Palácio do Planalto para analisar a inflação do ano passado. Estavam no encontro o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Nós estamos reunidos aqui exatamente para comemorar um fato que é extraordinário, né? É algo que, pelo menos desde 1999, não ocorria. Ou seja, um índice de inflação abaixo do piso, né? O piso é de 3, né? E nós estamos em 2,95. Acho que isso merece uma comemoração. Temer afirmou ainda que a inflação baixa vai representar para os brasileiros mais comida na mesa, mais rendimento na poupança. Segundo o presidente, o IPCA baixo também vai incentivar o consumo e a geração de emprego. E destacou que o governo deve seguir empenhado na recuperação econômica do país. Ancorados naquilo que nós já fizemos no passado, nós temos que continuar a fazer para manter a inflação baixa, para reduzir os juros, tal como vem sendo reduzidos, e, em consequência, para gerar empregos e para fazer com que o brasileiro, repito, possa comer melhor, possa viver melhor, possa morar melhor. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo está fazendo festinha porque a inflação foi miudinha no ano passado. Foi pequena mesmo, a menor em quase 20 anos. Mas a gente ouve muito por aí as pessoas reclamarem que as coisas ainda estão caras.
O governo não fez lá grande coisa para conter a inflação mesmo. Mas tem razão quem se queixa de que a vida está cara? Para começar, vamos lembrar que a inflação é uma média de quase 500 preços medidos pelo IBGE todos os meses. Aquele produto que tem mais peso no orçamento médio das pessoas também tem mais peso no número da inflação. Ainda assim, nessa média tem rato e elefante. O preço da comida que a gente compra no mercado caiu no ano passado, em média quase 5%. Mas o botijão de gás ficou 16% mais caro. O plano de saúde subiu quase isso. A escola das crianças mais de 10%, quase tanto quanto a gasolina e o preço da água encanada. É verdade que o preço da comida caiu muito nesse ano, por causa da safra boa, que não teve influência nenhuma deste governo. Mas no ano passado, o preço da comida tinha subido mais de 10% na média. E nos últimos 5 anos? Na média, o preço da comida subiu quase tanto quanto os salários. Então as pessoas têm certa razão de dizer que as coisas estão caras. Ou então, não mudaram tanto assim nos últimos anos, apesar do refresco do ano passado. O problema maior aí, no entanto, é que os salários não estão subindo mais do que a inflação. Isto é, não tem aumento de salário real desde 2012 na média. A economia foi parando desde então e depois levou um tombo horrível, um dos piores da história. Em resumo, as coisas estão caras ou parecem mais caras porque os salários pararam de subir além da inflação, por causa da crise horrorosa. A inflação de 2018 não vai ser tão baixa quanto a do ano passado. A safra de comida vai ser boa, mas nem tanto. A inflação de dezembro já mostrou que os preços vão subir um pouco mais. Não seria nada dramático se os salários não estivessem tão parados. Portanto, uma grande questão deste ano é saber se os salários, enfim, vão subir bem mais do que a inflação. Este é o nosso grande problema. Boa noite. Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o Jornal da Gazeta recebe o prefeito de São Paulo, João Dória. Prefeito, eu agradeço muito que o senhor tenha encontrado na sua agenda, que eu sei que é densa, um espaço para vir aqui para falar com o nosso telespectador do Jornal da Gazeta. Começar com um balanço de São Paulo. Um ano de gestão, é óbvio que muita coisa foi feita, muita coisa deixou de ser feita e há planos, é claro, para o prosseguimento da sua gestão. Eu queria um primeiro destaque, prefeito, daquilo que João Dória tem intimamente uma satisfação pessoal, por que bom que eu fiz isso. O que é? Saúde, Maria Lídia. Primeiro, boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Saúde eu destacaria. Nós conseguimos com o Corujão da Saúde, você acompanhou, aliás, estivemos aqui falando a esse respeito ainda no ano passado, num prazo recorde, em 83 dias, zerar uma fila de 473 mil pessoas que aguardavam para fazer exames de imagem na gestão que nos antecedeu. Depois, ainda na área da saúde, criamos o Corujão da Cirurgia. Mais de 38 mil cirurgias, inclusive as complexas, foram feitas dentro do mesmo sistema do Corujão. Ainda na área de saúde, implantamos o Doutor Saúde, 12 carretas que atuam exclusivamente na periferia de São Paulo, fazendo exames preventivos à população de baixa renda da cidade. E o remédio rápido, que logo que assumimos era um gravíssimo problema. Apenas 15% das farmácias públicas, o estoque era de 15%. Hoje o estoque é de 94% e tem se mantido assim mês a mês. Ou seja, o grande destaque é a saúde, o que não implica e não nos desobriga de continuar atuando fortemente naquilo que é essencial: saúde, educação, habitação popular, transporte público, segurança e assistência social. O senhor falou em transporte público, é claro que o reajuste do preço aí da tarifa, eu não ia deixar de tocar nisso, porque essa diferença para o cidadão que usa o transporte público, muitas vezes várias conduções, tem um significado no fim do mês, né, no orçamento, no bolso de cada um. E João Dória havia prometido que não teria aumento de tarifa nos 4 anos da sua gestão. Não teria aumento de tarifa no primeiro ano. Eu até me lembro de ter feito a entrevista aqui com você, a primeira entrevista que fiz com o prefeito eleito. Eu disse, neste ano de 2017, nós não teremos aumento. E não tivemos. Mas não foi esse o entendimento na ocasião, viu? A ocasião é que não ia ter aumento. Eu nem teria prometido. Houve alguma confusão, então, aí. Nem poderia. Eu prometi cumprir que no primeiro ano não haveria, como de fato não houve, não é nem aumento, é a requalificação, é a atualização tarifária. Desde janeiro de 2016, que a tarifa do ônibus em São Paulo não era requalificada, nem sequer atualizada. Está tucanando o aumento, prefeito? Não é aumento, é requalificação? Não, aumento é quando você tem um aumento real. Quando você tem uma inflação de 9%,
0,26 e você tem um aumento de menos de 6%, não é aumento. Né? É para o cidadão, não é do ponto de vista, vamos dizer, da linguagem. Você tem... É um reajuste de 20 centavos. Maria Lídia, o pão tem atualização, sem dúvida, eu sei. O arroz tem atualização, o feijão, o combustível. Como é que a tarifa não vai ter? Tem que ter. E nós ainda seguramos um ano exatamente em função da situação do flagelo social da crise do desemprego. Já ao término desse ano, felizmente, o desemprego já não acontece na mesma intensidade. Ao contrário, estancou-se. Desde outubro, nós temos uma situação de normalidade e agora já a retomada do emprego. Então, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura entenderam que era possível fazer a recomposição parcial desta tarifa de R$ 3,80 para R$ 4,00, depois de 2 anos. Agora, é interessante, né, que, claro, um ano de gestão. Não dá para fazer tudo que foi prometido em campanha. Mas pesquisa mostrando, nem poderia, isso a gente sabe, do ponto de vista objetivo, sabe-se disso. E o interessante é que eu tenho certeza que o cidadão sabe também. Então não é esse o questionamento, como é que o senhor não fez em um ano que prometeu para fazer em 4. Mas o que aparece na pesquisa da insatisfação, do não cumprimento do prometido. Como é que o senhor entende isso? Das pessoas se declararem frustradas porque João Dória não cumpre o que prometeu? Maria Lídia, tudo depende de como você interpreta. A pesquisa, vamos usar o Datafolha, que é uma de pesquisa... De 26 foi para 29. Que é uma pesquisa séria. Porém, manteve a nossa posição. Quando você tem aprovação ótimo, bom e regular. O regular, quando você tem ótimo e bom, o regular também é uma forma de aprovação, evidente. Quando você é desaprovado, você vai no ruim e péssimo, tá certo? Você vai a um restaurante. Quando o restaurante é bom, muito bom, você fala, o restaurante é muito bom, ou é bom, ou o restaurante é razoável. Quando você não gosta, quando ele não atende nenhuma das suas expectativas, você diz, ele é ruim ou ele é péssimo. A nossa posição no regular e no ótimo, no regular, bom e ótimo, é acima de 65%. Portanto, essa é a análise correta. O que não nos desobriga de observar que daqueles que em torno de 30% fazem, na verdade 29%, fazem observações, que nós tenhamos que melhorar. É um aprimoramento constante. Agora, o seu argumento de que é uma análise correta, é uma análise correta ou é a análise racionalizada, quase que como um mecanismo de defesa? Não, o racional é o correto. O racional é o sensato. Não é nem um mecanismo de defesa, nem de ataque. É o que é o correto. Bom, agora tem uma coisa, esse sentimento que aparece na pesquisa de que Dória fez menos do que se esperava, saltou de 64% para 70%. Um aumento que foi destacado na pesquisa. A minha pergunta isso pode comprometer os seus projetos políticos futuros como um indicador da percepção popular que um homem que tinha como uma grande trunfo de apresentação o ser um empresário muito bem sucedido, que essa expertise não se transfere para a administração pública? Não, Maria Lídia. Primeiro, nunca perder a humildade, nunca perder também a oportunidade. A humildade, onde você falha, tem que corrigir. Aí a oportunidade é trabalho, é dedicação. Eu sou um gestor, eu continuo afirmando que continuo sendo um gestor e um administrador. Fizemos muito aqui na Prefeitura de São Paulo, em saúde, educação, habitação, as atividades sociais, os CTAs. Colocamos 3.300 pessoas em acolhimento. Sabe quantos CTAs existiam, os Centros Temporários de Acolhimento para as Pessoas em Situação de Rua? Nenhum, 0. Fizemos 15 em um ano, sem um centavo público. Aliás, a esse respeito, quero esclarecer a você e aos que nos assistem aqui no Jornal da Gazeta, que nós herdamos 7,5 bilhões de déficit no orçamento que foi entregue pelo prefeito que me antecedeu. Não estou aqui estigmatizando, mas é um fato, é real. Quando você tem um orçamento de 55 bilhões, que era o orçamento do ano passado, da cidade, 15% simplesmente não existia, não havia como você fazer um investimento sobre um recurso inexistente. Este ano, que começou em 1º de janeiro, o orçamento é feito pela nossa gestão, sob nossa responsabilidade, são 56 bilhões de reais e os recursos estimados estão previstos e serão cumpridos.
E já no final do ano começamos o mais amplo programa de asfaltamento que a cidade já teve. São Paulo não via asfalto desde a gestão Kassab. A gestão do meu antecessor, o Fernando Haddad, é uma gestão que mal e mal tapou buracos, não fez o que poderia ter feito. Não quero fazer juízo sobre isso. Agora é interessante, mas essa conta chegou para João Dória e a cobrança não é do passado, é no presente. A responsabilidade é sua. E as pessoas estão cobrando semáforos, devem cobrar. A questão da mobilidade urbana. E devem cobrar, é um direito das pessoas, eu não tiro esse direito. E nós estamos melhorando. O asfalto novo você já vê na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul, Zona Norte da cidade, mesmo na área central da cidade. Recuperação dos semáforos também. Ficamos durante 8 meses esperando a liberação da ata pelo Tribunal de Contas do município. Depois da liberação, rapidamente são recuperados os semáforos. E neste ano vamos fazer a PPP dos semáforos, para modernizar o sistema semafórico na cidade de São Paulo, colocar um sistema equivalente ao que você tem em Chicago, Nova York, Los Angeles, cidades do primeiro mundo, e não um sistema semafórico de 30 anos, ultrapassado, velho, que cada chuva que cai é um problema de semáforos que se apagam. E fora o roubo. Infelizmente, o vandalismo, o roubo de fios de cobre na cidade é um absurdo. Roubam os semáforos, roubam iluminação pública, roubam iluminação de monumentos. É uma tristeza. Estamos combatendo isso com mais câmeras e com o aumento da segurança, mas esse é um fato real. Agora, a entrega para a cidade tem que ser feita. E, Maria Lídia, eu adoro o que eu estou fazendo. Eu amo ser prefeito. E nós temos feito um trabalho constante. A minha média de trabalho, você me acompanha nas redes sociais, em torno de 16 horas todos os dias, incluindo sábados e domingos. Agora, João Dória. E toda a prefeitura trabalha muito para entregar e oferecer à população aquilo que ela tem o direito de exigir para que os administradores públicos cumpram a sua obrigação. Agora, os seus adversários políticos, dentro e fora do seu partido, porque dentro do seu partido também, frequentemente, a gente ouviu que a referência às suas ausências de São Paulo, naquele esquema de muitas viagens. Hoje mesmo tem página inteira de adversário político dizendo que São Paulo elegeu um prefeito, mas acabou ganhando um candidato. Aliás, então, dito por um vereador do PT. Isso, né? Adversário. Do Lula, mas que é muito honesto, dentro do seu partido. Também houve crítica nesse sentido. O que eu quero perguntar é se esse bordão que João Dória é muito mais candidato do que prefeito, é um bordão que pode preocupá-lo, porque pode pegar e isso interferir de alguma forma em seus projetos políticos futuros. Bem, Maria Lídia, até agradeço a pergunta. Primeiro que eu não tenho projeto político futuro, eu fui eleito prefeito da cidade de São Paulo. Eu estou prefeitando, estou administrando a cidade, feliz fazendo isso. Então, esse é o meu projeto, é o projeto para o qual eu fui eleito. Em relação a viagens, a gestão que eu faço, aliás, eu até diminuí, até para evitar esse tipo de colocação, imaginando que você não possa viajar de forma nenhuma. Não é fato. A gestão do Jornal da Gazeta, o Jornal da Gazeta não desaparece nem deixa de operar convenientemente e atendendo os seus milhares de telespectadores quando você está viajando. Ou quando o Rodolfo Gamberini e os apresentadores não estão aqui, estão sendo substituídos. Continua funcionando, os telespectadores continuam assistindo e aprovando o Jornal da Gazeta. A situação da prefeitura também, a ausência física temporária, 1, 2, 3, 4 dias do prefeito, não impede o funcionamento da máquina da prefeitura. Mesmo assim, nos meses de novembro e dezembro, nós reduzimos bastante viagens, mesmo para destinos próximos, Rio de Janeiro, ou outras cidades onde nós fizemos convênios importantes. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu estive no final do mês de outubro e lançamos o Corujão Carioca com o prefeito Marcelo Crivella, que está aplicando no Rio de Janeiro uma ideia construída com sucesso aqui. E nós aqui estamos construindo uma ideia... não está preocupado, então, com essa insistência de adversários? E principalmente do PT, Maria Lídia. Esse Donato, que fez a entrevista hoje na Folha, é um desqualificado. Eu afirmo isso aqui com a maior tranquilidade. Desqualificado, como todos os agentes do PT. Um partido que assalta o dinheiro público, que defende o assaltante criminoso Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem a menor autoridade para falar sobre o prefeito de São Paulo. Nenhuma. João Dória, está havendo aí uma operação esquenta para o lançamento do seu nome ao Palácio dos Bandeirantes. Nos diretórios, na Zona Leste, vai ter agora na Zona Norte. Aquelas pessoas que entendem que
seu nome é o adequado e o indicado. Adorei isso, uma operação Eu quero esquenta. saber, a Operação Esquenta, está funcionando e tá organizada, tem logística, não é um fala aqui, outro ali, não. Tá tudo muito certinho. E o ano é eleitoral, o tempo é pouco para essa definição. O que eu quero saber é se agora, com o nome do José Serra envolvido em denúncias tão graves na delação da Odebrecht, o nome de João Dória fica muito mais forte. Olha, Lídia, eu tinha certeza que você ia perguntar isso. Então está perguntado. Se eu conheço você, não. Você é uma boa jornalista, não ia deixar de perguntar isso. O nosso foco é o apoio ao governador Geraldo Alckmin como candidato do PSDB à presidência da República. Aliás, já definido, inclusive, na convenção realizada no último mês de dezembro, onde eu fui e me pronunciei, inclusive, a favor do governador Alckmin como candidato do PSDB à presidência da República. Provavelmente haverá a prévia com o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio. O PSDB é um partido democrático, se existir a prévia, o governador vai disputar e vencerá. Mas eu quero saber aqui em São Paulo, Bandeirantes. Não é hora de discutir Palácio dos Bandeirantes, mas já está na Operação Esquenta, João Dória. Mas eu não sou responsável pela Operação Esquenta. Aliás, eu adorei essa sua nomenclatura de Operação a pergunta Esquenta. é essa, o nome fica mais forte com Serra fora dessa parada? Não, primeiro, no próprio partido? O senador José Serra é um grande nome, uma pessoa que merece não todo respeito. Isso não está em questão, hein? Aliás, você eu respeito também, não está em questão. Por isso, independe dessa circunstância. O que eu quero reafirmar aqui a você e aos que estão nos assistindo, que eu quero prefeitar, eu quero ser e continuar a fazer o que eu estou fazendo. E apoiar Geraldo Alckmin para a presidência da República e respeitar figuras importantes do PSDB, entre as quais o senador José Serra. João Dória, nosso tempo terminou, estou sendo avisada insistentemente por não estar respeitando mais um pouquinho, estão achando que é muito, mas olha, o que eu quero, para encerrar, fim de ano, virada do ano, todo mundo deseja a gente que tenhamos todos possibilidades compensadoras e sonhos realizados. Qual é o sonho que João Dória quer ver realizado em 2018, para encerrar? Que o Brasil faça uma escolha correta nas eleições presidenciais e escolha um candidato que deverá ser Geraldo Alckmin para que o país possa ter um caminho de desenvolvimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidade e ficar distante dos radicalismos de esquerda ou de direita. Eu quero o bem do Brasil como você quer também. E as pessoas que estão nos assistindo também querem um Brasil pujante, um Brasil que cresce, que gera empregos e oportunidades aos mais pobres. Okay. Nós não precisamos de radicalismo nem de esquerda, nem de direita. Eu quero que 2018 seja o ano do Brasil verdadeiro. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Uma boa noite. Uma boa noite. Gamberini. Nos Estados Unidos, a justiça proibiu a revogação do plano que evita a deportação de imigrantes que entraram no país ilegalmente quando eram crianças. A suspensão do programa tinha sido anunciada pelo presidente Trump em setembro. Para a justiça, o argumento do governo para eliminar o programa foi baseado em premissa legal falha. A Casa Branca classificou a decisão como escandalosa e defendeu que a suspensão siga o processo legislativo normal. O presidente Donald Trump deu um prazo até março para que o Congresso encontrasse uma alternativa ao programa. A imigração ilegal foi uma das principais bandeiras da campanha de Trump pela Casa Branca. A agência de inteligência naval americana revelou que o submarino argentino, que desapareceu em novembro, implodiu a uma profundidade de 400 metros e os marinheiros morreram instantaneamente. De acordo com a agência, o submarino San Juan implodiu, liberando energia equivalente à explosão de 6 toneladas de TNT. A embarcação foi pulverizada em milésimos de segundo por causa da altíssima pressão a essa profundidade. A tripulação, segundo especialistas, não percebeu o que aconteceu e morreu sem sofrimento. A seguir, as notícias do esporte. Até já. Tem novidade chegando. Próximo domingo, começa a transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. E a TV Gazeta é a emissora oficial do torneio. Confira todos os lances com narração de Celso Cardoso e Vinícius Rodrigues. E os comentários das medalhistas olímpicas Janete e Ellen Luz. LBF 2018. Estreia próximo domingo, 3 da tarde.
Para deixar nossa cidade mais bonita, a Prefeitura passou a atuar em 3 frentes: trabalho, trabalho e trabalho. As áreas verdes, canteiros e monumentos foram revitalizados e mais de 400 praças já foram adotadas. É trabalho todo dia pela cidade inteira, inclusive nos fins de semana. Além disso, São Paulo está ganhando o maior programa de recapeamento de sua história, o Asfalto Novo. A Prefeitura trabalhou e vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064 2727 ou lelis.com.br. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O mundo não para. Investigações se aprofundam. Catástrofes surpreendem. Mudanças são exigidas. E você acompanha tudo isso no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Agora as notícias do esporte com Osmar Garrafa e Estela Gontijo. A temporada 2018 para o Corinthians vai começar hoje às 10 da noite, quando o time de Fábio Carille entra em campo para enfrentar o poderoso PSV da Holanda, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Estela. É isso. Esse jogo contra o time holandês marca a estreia do Corinthians na temporada 2018 e também na Florida Cup, um torneio disputado nos Estados Unidos com vários clubes do mundo. Além do Timão, o Fluminense e o Atlético Mineiro são os representantes brasileiros na competição. Confira como foi a preparação do Clube Paulista para essa estreia em 2018. O Corinthians estreia hoje na Florida Cup contra o PSV da Holanda. O time de Itaquera disputa esse torneio preparatório na terra do Tio Sam desde 2015 e não pretende parar por aí. É muito importante essa troca de experiências com grandes clubes europeus, da América do Sul também. Isso traz bastante conhecimento à nossa comissão técnica. Então, acho que tudo isso sempre vem a somar. Fábio Carille deve começar a partida de logo mais com algumas alterações em relação à equipe que terminou o ano passado. Vindo do Bahia, Juninho Capixaba vai estrear com a camisa do Corinthians. Segundo o lateral, a torcida corintiana não precisa se preocupar. A minha característica é um pouco parecida com a da Arana, um pouco ofensivo, trabalho bem defensivamente também, com habilidade, com um pouco de velocidade. A partida será importante também para o outro lateral do time, Fagner. Quando ainda começava a carreira, ele jogou no PSV. Um jogo bacana, né? Depois de quase 10 anos eu poder enfrentar uma equipe que abriu as portas para mim na Europa, né? Para um jovem de 18 anos. Destaque nos treinamentos na Flórida com esse golaço, o jovem Pedrinho não está entre os relacionados. Como que o Corinthians vai entrar aí contra o PSV? O que chama a atenção, Estela, é que o Carille está montando uma equipe para esse início de temporada, uma equipe taticamente diferente. Ele sempre marcou o Corinthians do ano passado, campeão, um time de muita marcação. Ele prometeu tentar soltar um pouco mais a equipe, fazer o time jogar um pouquinho mais, um pouco mais ofensivo. Isso aí não é perigoso? É uma experiência, é uma experiência e principalmente, como você bem lembrou, com uma equipe que está em atividade na Europa, no caso o PSV, né?
Vamos aguardar. Vamos ver. E no próximo domingo, às 3 da tarde, a TV Gazeta inicia com exclusividade as transmissões da Liga Nacional de Basquete Feminino. Demais, hein, Garrafa? Muito legal. Grande vitória para a emissora. Estela, nesse domingo você não pode perder, não pode deixar de acompanhar ao vivo aqui na TV Gazeta o confronto entre Veracruz Campinas e Funvic Ituano, que marca a abertura da Liga de Basquete Feminino. Estreante na competição, o time de Itu chega confiante e com uma figura muito experiente no banco de reservas. Confira. A parceria entre uma faculdade e o Ituano, clube com história no futebol paulista, fez nascer um time de basquete, a Funvic Ituano, uma das novatas na LBF, a Liga de Basquete Feminino. A equipe comandada pelo experiente Antônio Carlos Barbosa conta também com a pivô Kelly, que junto com o técnico foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Figura fundamental dentro e fora de quadra, Kelly foi a responsável por trazer o projeto a Itu. Foi quem fez a ponte para tudo acontecer. Ao invés de ficar criticando a administração, criticando o sistema, a gestão, as pessoas, eu de repente tinha que fazer a minha colaboração, a minha parte. E eu tive a oportunidade de ir atrás e fui atrás. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça e fui presenteada com a Funvic, fui presenteada com o Itu, fui presenteada com uma TV Gazeta apoiando a gente, transmitindo ao vivo o basquete feminino. Depois de 20 anos volta para a TV aberta, na TV Gazeta. Então, isso tudo para mim é um presente, é uma lição que eu vou levar para o resto da vida. Na telinha da Gazeta, veremos um time mesclado. De um lado, Kelly e outras jogadoras experientes de seleção, como Joyce e Palmira. Do outro, Juventude. Jovens atletas querendo mostrar serviço na LBF. 3 jogadoras mais experientes, mas as demais são meninas, na sua grande maioria, que foram sempre coadjuvantes em suas equipes, né? Algumas nunca disputaram nem a liga. Para quem não conhecia, muito prazer. Essa é a Funvic Ituano. As gigantes de Itu chegaram. As gigantes com muita garra. Tá aí, muito obrigada, Garrafa. Até amanhã. Até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essa edição você pode ver no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. No Todo Seu de hoje, 10h30 da noite, confira o som sertanejo de Paula Matos.